graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. É muito bom estarmos juntos. Que privilégio, que honra poder dividir este estudo com você. Colossenses capítulo 4, falando ainda sobre oração, no verso 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Sabemos que muitas vezes a nossa vida de oração deixamos sempre ação de graça. Por último, quando lembramos, isso ainda pior ainda, quando nem lembramos de agradecer. Muitas pessoas oram ocasionalmente, outras então talvez vão orar no momento de crise, no momento de dramaticidade da sua vida. Será que temos motivos para orarmos, para agradecermos, para darmos louvor a Deus? Seja lá a circunstância e o momento de vida que estamos passando. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17, diz para orarmos sem cessar em todo o tempo. É claro que isso não quer dizer que nós vamos ter que a cada meia hora parar para fazer uma oração, uma reza. Não é nada disso. Mas o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar é que a vida de oração, ela deve ser algo assim tão corriqueiro e normal, tão constante na nossa vida, assim como o ar que respiramos. Algo normal. Não é aquelas campanhas de oração onde vamos passar a madrugada clamando, mas é uma vida de comunhão com Deus a cada instante. Na fila do mercado, ou pode ser dentro de um banco, na fábrica, num ambiente de trabalho. Podemos conversar com Deus, mesmo não sendo muito audível, mas tendo consciência da presença de Deus. Sabemos que a vida corriqueira de oração acaba sendo estagnada. A nossa vida espiritual não ganha dinâmica e muito menos vigor. E aí nós caímos numa apatia espiritual ou numa rotina religiosa. E as nossas orações não são respondidas. Claro que a ação de graça não é mero fator característico dos passos da oração. Nós temos como passos, e aprendemos isso na escola dominical, a oração tem que incluir confissão, petição, intercessão, louvor e ação de graça. A mão é a mão que se estende para o clamor a Deus. Mas a verdadeira oração é aquela que começa com gratidão. E essa gratidão é essa ação de graça que cria vitalidade, vigilância. E essas duas coisas só podem vir com a ação do Espírito Santo através das Escrituras na nossa vida. E isso sim cria motivação, cria vigor, energia, disposição, quebrando toda a apatia de uma vida estagnada espiritual, de oração. E vamos cativar cada vez mais a presença de Deus, chamando-o para participar da nossa vida. Aquele que só pede em oração e nunca agradece, é sinal de egoísmo. E aí está o valor da oração. Quantas coisas podemos aprender na vida de oração, nos conhecendo a nós mesmos, primeiro, e também ao Senhor Deus através das Escrituras. A gratidão sincera diante de Deus é uma das melhores maneiras para crescermos, amadurecermos na fé. Agradecer nos faz crescer, amadurecer, robustecer-se na fé. Veja você que Paulo, ao escrever as cartas para as igrejas, uma coisa notória e conhecida de todos nós é que quando Paulo escreve aos Filipenses,
a ênfase do apóstolo Paulo é alegria. A igreja em Filipos. A igreja que está em Colossos tem também a sua ênfase. E nós podemos observar que a ênfase de Paulo aqui na igreja de Colossos é ação de graça que produz esperança na vida do crente. Vamos observar algumas passagens e vamos descobrir motivos para louvar, agradecer a Deus, seja lá as circunstâncias que estamos vivendo e passando. Ação de graça em relação à esperança. Colossenses, 1º capítulo, no verso 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Aqui está a ação de graça em relação à esperança. Isso é consumação. Uma certeza absoluta. Ação de graça pelo cristão, ter esperança, é no capítulo 1 ainda de Colossenses, no verso 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos, na luz. E aqui está condição que nós recebemos diante de Deus. E isso só pode nos levar a agradecer, a ter esperança firme. Ação de graça por aquilo que nos qualifica para a esperança. E aí vamos encontrar a consolidação. Capítulo 2 de Colossenses, no verso 7. Nós encontramos arraigados, edificados neles, firmados, confirmados na fé, assim como fostes ensinados pela abundância em ação de graças. Ação de graça pela união, pela comunhão da esperança. Colossenses 3, no verso 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Encontramos aqui a congregação, na comunhão, na união. Isso nos traz esperança. Ação de graça pela confiança na esperança. Colossenses 3, verso 17. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E o que nós temos aqui? Confissão. Ação de graça pela antecipação da esperança. Colossenses 4, verso 2, que lemos. Veja que toda este ambiente de gratidão que Paulo está escrevendo à igreja de Colossos, Paulo escrevia suas cartas na prisão em Roma. E isso é extraordinário se levarmos em conta as condições precárias que o apóstolo Paulo estava vivendo, sendo submetido. Muitas vezes nós estamos presos numa circunstância de vida, seja ela de saúde, seja ela financeira, seja ela a situação que nos prende, que parece que não vamos mais sair daquela situação sufocante. O apóstolo Paulo, ele sempre começa com a ação de graça, porque isso nos leva a crescer, a amadurecer, a trazer vitalidade na nossa vida espiritual. Devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Nós temos que ser gratos por participarmos da família de Deus, da mesma fé, a ter esta esperança, ação de graça, por nós termos amigos, por nós termos a palavra de Deus que nos consola, nos exorta, nos encoraja. É impossível olhar ao nosso redor e não dar louvores a Deus, não agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Veja você Filipenses no capítulo 4, no verso 11 e 12, como Paulo ele aprendeu através de agradecimento, de ação de graça diante de Deus. Diz assim Filipenses 4:11: Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidades. E ele dá graças a Deus por tudo. Assim também nós devemos dar graças a Deus pelo dia de sol. Também vamos dar graças a Deus quando surgirem as tempestades, chuvas, o frio. Damos graças a Deus na abundância, assim como Paulo, mas também na escassez. Vamos dar graças a Deus na saúde e também quando a enfermidade chegar, quando os dias ruins, dias maus vierem, sabendo que o Senhor tem uma lição para nos ensinar, uma vertente, um prisma, uma nova faceta do seu caráter para nós conhecermos e assim conhecermos a nós mesmos, da necessidade que nós temos de Deus. Devemos dar graças a Deus, pois Ele está no controle de tudo, como diz Romanos 8, no verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso inário, hinos e cânticos, o número 347, não vou cantar não, destaco esta primeira frase. Quando vos saltar alguma provação, quando desfalece o vosso coração, das mercês divinas, vos convém lembrar, e convém as bênçãos do Senhor contar. Quando estiver passando tribulação, dificuldade e tantas outras adversidades da vida, vamos olhar ao nosso redor e vamos ver quantas bênçãos o Senhor tem nos dado em saúde, em entendimento, na salvação em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Isso já é motivo de agradecer e de louvar ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. Amém. Graças a Deus por estarmos a estudar a carta aos Colossenses no capítulo 4 e no versículo 2. Eu vou procurar rematar este capítulo 4 e versículo 2. Mas antes, porém, quero enviar, como sempre, uma grande saudação e um grande abraço para todos vós que nos acompanhais no estudo. E sempre reiterando a necessidade de orarmos ambos, uns pelos outros, a fim de que o Espírito de Deus nos possa iluminar o entendimento, a fim de podermos compreender com todos os santos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa experiência. Em Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 2, depois de termos ouvido aquilo que o nosso irmão Alberto disse, vou então procurar rematar e dizendo o que está no capítulo 4 e versículo 2 uma vez mais: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Ora, a oração é um mundo de significado entretecido, como nós sabemos, onde despontam, e quero aqui fazer ênfase, a comunhão com Deus, porque de facto orar é ter comunhão com Deus, a dependência dele, porque de facto orar é depender de Deus, e a gratidão para com a sua admirável, sublime e totalmente desejável pessoa, porque é de facto isso que em que de facto se resume a oração, como o nosso irmão Alberto também explicou há pouco. Orar é, pois, entre outras coisas, a expressão prática de querer ter comunhão com Deus. Perseverar em oração é a expressão prática de querer ter comunhão com Deus de uma forma continuada, de uma forma contínua, não de uma forma espasmódica, não de uma forma intermitente, não de uma forma descontinuada, não para ser algo feito de vez em quando, mas para ser feito sempre. Não orar e não perseverar em oração tomemos bem consciência disso, porque é verdade, a confissão real de que afinal, para nós, Deus não será assim tão admirável, tão sublime e tão totalmente desejável quanto muitas vezes queremos fazer entender que é. O que é realmente Deus para ti? Essa é a grande questão que deves colocar a ti mesmo. Tens orado? É fácil de fazeres um teste a ti próprio. Tens orado? Mas tens perseverado em oração? Isso dirá muito acerca de quem Deus é para ti realmente. Orar é também revelar dependência de Deus. E a dependência de Deus não se esgota na obtenção da salvação. Ora, como nós sabemos, para sermos salvos dependemos totalmente de Deus. Sabemos que dependemos total e exclusivamente de Deus para sermos salvos. Nada podendo fazer para obtermos a salvação
que temos em Cristo. Realmente, na questão da salvação, sabemos bem, se já somos crentes no Senhor Jesus Cristo, que tivemos que depender totalmente dele para sermos salvos. Mas a dependência do Senhor Jesus Cristo, como eu disse, não se esgota na obtenção da salvação. Se agora estamos nele, dependemos dele para tudo. Não é ele o cabeça da igreja? Não somos nós membros do seu corpo? Ora, os membros do corpo não dependem da cabeça em tudo, mesmo para um simples movimento? Não sabemos nós que é a cabeça que controla todos os movimentos e aciona todos os movimentos de cada membro do corpo humano? Então, como podemos pensar que podemos agora, como crentes, viver independentes do Senhor? A independência de Deus é sinal de rebelião. Foi nisso que incorreu, como nós sabemos, Lúcifer. De certo que nós não quereremos seguir as pisadas dele. Não quereremos, de certo, ser rebeldes como ele. Estás a fazer depender de Deus o menor movimento da tua vida, lembrando-te que o menor movimento do corpo, mesmo do mais pequeno membro, é resultante de uma ordem da cabeça, não apenas os grandes movimentos. Perseverar em oração é perseverar na dependência do Senhor. E é isso que eu espero que seja a nossa experiência com todos nós. Orar também é agradecer. E nós ouvimos o nosso irmão Alberto falar sobre isso, nesta intervenção que ele fez agora, hoje. Perseverar em oração é perseverar na gratidão a Deus. Nós não agradecemos a Deus apenas a sua salvação, mas devemos agradecer a Deus todas as bênçãos espirituais com que fomos abençoados em Cristo. E quantas são essas bênçãos espirituais? São infindas, são infinitas realmente. Os séculos dos séculos, ao longo de toda a eternidade, não as poderão esgotar, tantas elas são. Não é isso que nós lemos em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 7? Não lemos ali naquele versículo 7 que Deus nos vai mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus? Ora, todos os dias nós conhecemos mais e mais das suas abundantes bênçãos, das abundantes riquezas da sua graça para conosco. De facto, as misericórdias do Senhor são novas cada manhã, como nós lemos nas Escrituras. Logicamente é nosso dever e privilégio agradecer de forma contínua, pois, de forma continuada, perseverando com a ação de graças, pois de forma contínua nós vamos também tomando conhecimento dessas mesmas bênçãos. Velando com a ação de graças significa exercer vigilância com a ação de graças. E vigilância é estar com atenção. O vigia, como nós sabemos, não é distraído. O vigia distingue-se pela sua atenção. Não sejas, pois, distraído tu, a ponto de não veres o quanto tens para agradecer de uma forma permanente. Sim, perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, como lemos na nossa passagem. E aqui surge uma questão final. Por que resolvi dizer o que digo aqui, hoje? Porque está escrito em Hebreus 3,13. E isso está no meu pensamento permanentemente. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É esse, de facto, o nosso desejo, é essa também a nossa oração. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças. Amém.